E aí, pessoal, bom dia, uma ótima semana a todos. E hoje a gente vai iniciar o pensamento cartesiano, né? Na aula passada nós vimos um pouco do contexto da filosofia moderna e aí fizemos todo esse percurso, né? Dizendo quais foram os fatores fundamentais nesse pensamento moderno, nesse surgir de uma nova visão de mundo, de uma nova modo de compreender a realidade, de uma nova ciência que está surgindo aí. Quando a gente fala nessas novas ideias, a gente sabe que não surge do nada, as coisas não caem do céu, nem acontecem de repente, por acaso. Há um pano de fundo, há eventos, marcos históricos, revoluções, seja ela política, científica ou no âmbito religioso, que vai determinar, que vai orientar, que vai de alguma forma influenciar as concepções de mundo. Então aí nós vimos essa transição, a ascensão da burguesia, a passagem do feudalismo ao capitalismo, a formação dos estados, a crise, né, que passa o catolicismo, a reforma protestante, o grande objetivo de alcançar uma verdade através da ciência, né? E aí nós temos aí Galileu, sobretudo com essa mudança, né? Galileu, Copérnico, onde a gente vai observar a mudança de um geocentrismo para um heliocentrismo. Isso vai ser fundamental. Isso vai ser determinante tanto para uma revolução científica, mas também para a quebra de muitos dogmas religiosos, né? Onde aí vai entrar o pensamento filosófico a partir de outras novas expectativas e perspectivas, né? Temos aí o surgimento do renascentismo, que surge na Itália, de um iluminismo, e as grandes correntes filosóficas que vai surgir nesse momento, o empirismo e o racionalismo, certo? Nós percorremos esse trajeto, vimos alguns principais pensadores aí que está influenciando nesse momento, tanto na política como na teoria do conhecimento de modo geral. E agora a gente vai tentar, pessoal, entender um pouco desse pensamento cartesiano. Para a gente entender um autor, seja ele qual for, um método que a gente pode utilizar para a leitura, quando a gente vai ler alguém, vai ler alguma coisa, a gente pode utilizar o seguinte método. Eu preciso entender qual é o objetivo do autor, o que ele quer com aquele texto, o que ele quer com aquela proposta teórica, filosófica, científica. Qual é o seu objetivo? Ele quer chegar aonde? O que é que ele quer construir? Para chegar a esse objetivo, qual é o percurso que ele trilhou? Qual foi o caminho que ele passou? Ou seja, qual foi a argumentação? Qual foi os problemas que ele enfrentou? Então, como é que está desenvolvido ali aquele texto? E também o seu ponto de partida. Ele parte de onde? Qual é a sua visão de mundo? Qual é o seu contexto histórico? Então, analisar o contexto histórico, o ponto de partida, o trajeto que ele escolhe e o objetivo é fundamental para a gente entender qualquer pensador, certo? No que se remonta a Descartes, né, e ele aí vai ser considerado o pai da filosofia moderna, a gente vai ver que Descartes ele tinha um conhecimento muito amplo, não só filosófico, mas também teológico, matemático, literário. Então, Descartes era um homem muito culto, que tinha estudado diversas áreas em diversos momentos da sua vida e sempre buscando um objetivo, um conhecimento seguro, um conhecimento verdadeiro. Quando Descartes se propõe a filosofar, ele vai utilizar de inúmeros recursos ali literários que ele já tinha passado, né? Hoje a gente tem essa divisão muito certinha por disciplinas, mas antes não era assim. A gente vê Descartes, Platão, entre outros, que tinham conhecimento vasto sobre várias áreas. Não é à toa que vocês estudam Descartes na matemática, nos planos cartesianos,
né? Então ele é um cara importante e que tem esse conhecimento muito geral. E aí, pessoal, ele vai fazer, ele é um cara que se empenhou muito no conhecimento literário, é um cara que se empenhou muito em vários tipos de conhecimento teológico, filosófico, e que estudou os grandes escolásticos, né? Estudou em grandes escolas, teve uma formação muito boa, mas apesar de toda essa formação de excelência que ele teve, ele estava inquieto. Ele não se conformava. Por quê? Ele vai observar ali a grande crise que a filosofia escolástica está caindo, né? Então está caindo todos os alicerces que davam base para uma filosofia escolástica, na qual ele vai ter sido, que ele vai ter estudado, vai ter sido influenciado. Está caindo esses alicerces. É um novo tipo de conhecimento que está surgindo, certo? Mas ele vai pensar ao mesmo tempo o seguinte, pessoas como Descartes, ou melhor, desculpa, né? Pessoas como Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, são gênios, né? São pessoas que têm um trabalho brilhante. Mas por que, até agora, nenhuma filosofia chegou a um conhecimento seguro, verdadeiro, onde pudesse ser uma base sólida para qualquer conhecimento? Por que a filosofia ainda não atingiu esse patamar? Por que ela entra em crise agora, depois de tantos trabalhos e pessoas fantásticas? Ele vai dizer que tudo que ele estudou até então, nas outras áreas do conhecimento, não serviu senão para que ele se reconhecesse ainda mais ignorante. Ou seja, diante de tudo aquilo que ele havia estudado, ele via que ainda precisava estudar muito mais. E aí o que é que acontece? Ele, diante desse novo contexto, né, da modernidade, científico, de uma busca de uma verdade universal, correta, indubitável, ele vai tentar uma filosofia que servisse de base para todo conhecimento. Uma filosofia que fosse certa, segura, verdadeira, onde não pudesse entrar mais em crise, onde não pudesse mais se submeter a tantas dúvidas. Ele queria montar uma nova filosofia, certo? Ele vai estar entre a tradição filosófica racionalista, e que a gente já citou alguns pensadores, né, que desenvolveu vários tipos de conhecimento, mas que foi abalado nesse novo contexto, todos esses conhecimentos. Era preciso ser refeito. Mas vai estar também em ascensão aí a corrente ceticista. E os céticos é aquele, se até agora tudo isso aí não deu certo, é porque o conhecimento verdadeiro não é possível. O conhecimento verdadeiro não é possível. É preciso duvidar de tudo. A dúvida ela tem que ser radical, por quê? Porque não existe verdade. Então, Descartes ele vai se encontrar aí, nesse contexto da modernidade, entre duas tradições. Essa tradição filosófica majoritária, que tem como baluarte a metafísica, mas chega um momento que ela não dava mais conta de explicar a realidade. As suas verdades tinham sido ultrapassadas, digamos assim. E do outro lado, o ceticismo, que duvidava de tudo, que duvidava que o conhecimento era possível. E no meio está Descartes, tentando montar um projeto filosófico que desse conta de um novo conhecimento filosófico metafísico reestruturado, que servisse de base para todas as ciências,
mostrando que era necessário uma nova filosofia, renovar essa tradição e combatendo ao mesmo tempo as correntes céticas, certo? Para ele vai sugerir a imagem de uma árvore do conhecimento, onde nessa árvore do conhecimento a metafísica seria as raízes, a física, né, seria o tronco, e os galhos seriam as outras áreas, todos os outros tipos de conhecimento, a medicina, a mecânica, a moral, entre tantas outras. Então essa é a imagem que ele tem figurativa de como deve proceder o conhecimento. A pergunta é, de que modo eu vou tornar a filosofia algo tão certo, tão exato quanto a matemática, por exemplo, a matemática que passou a ser o padrão de conhecimento, de exatidão, que servisse de raiz para tudo isso aí, para todas as outras ciências. Algo estava faltando para que ele desse conta de tudo isso, certo? O que é necessário para tudo isso é o que a gente vai ver nos próximos vídeos. Fica ligadinho aí que a gente está só começando, tem muito mais. Beleza, galera?